Olá, começa agora o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre Libras, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. Vamos conversar com nossas convidadas, as professoras Débora Campos e Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais da Universidade Federal de Santa Catarina. Lembrando que este programa vai ao ar pela TV UFSC e também pelas nossas redes sociais. Este é o Ciência Notícia que já está no ar. Olá, Débora, e também a outra nossa convidada, a Mariane. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Bom, para começar a nossa conversa, hoje vamos falar então de língua de sinais. E a nossa primeira pergunta, para começar aqui o nosso bate-papo: por que a língua de sinais não é universal? Bem, a língua de sinais, a língua de sinais brasileira, ela foi criada pela comunidade de surdos do Brasil. Então, cada comunidade, cada país, cada povo tem a sua própria língua. Por exemplo, nós temos a língua de sinais americana, que é a ASL, e a Libras é a língua brasileira de sinais. Então, é a partir da cultura de cada povo que vai sendo criada a sua própria língua. Então, o reconhecimento que nós temos hoje, na língua de sinais, é o reconhecimento da língua da comunidade surda brasileira. Por isso, a língua de sinais, a gente sempre explica que ela tem uma gramática própria. E isso tudo é convencionado dentro daquela comunidade que utiliza aquela língua. Então, nunca tentou-se, por exemplo, universalizar, quer dizer, vamos colocar o Esperanto como uma língua universal e que nunca funcionou? Não se tentou com Libras, fazer uma língua Libras, eu diria brasileira, mas existe, por exemplo, aqui no Brasil, diferenças regionais, na própria língua brasileira de sinais, é isso? Existe uma tentativa parecida com o Esperanto, que seriam os sinais internacionais, que eles são utilizados especificamente desde 1950, mas em momentos específicos de congressos, onde surdos de diferentes países se encontram, ou em campeonatos de esporte, por exemplo. Então, é utilizado até hoje esse sistema, que são os sinais internacionais, mas esses sinais, eles são de um contexto bastante específico e é possível fazer essa comunicação em congressos, em eventos, em palestras, reuniões. É possível se utilizar, sim. Então, existe, eu diria, uma conversação dentro da linguagem em que o universo, ou seja, qualquer país consegue entender o outro, é isso? Na realidade, sim, mas se eu, que sou usuária da língua brasileira de sinais, não conheço sinais internacionais, vou aos Estados Unidos, por exemplo, eu posso ter um pouco de dificuldade de me comunicar inicialmente, mas por ser uma língua visual, em uma semana, normalmente, os surdos já conseguem adquirir e conhecer e aí se comunicar tranquilamente em diversos ambientes. Agora, uma pergunta de leigo, e que também encontra essa dificuldade. As dificuldades, por exemplo, que vocês encontram, mas principalmente, eu diria, os normais, têm dificuldade de entender a linguagem de sinais. Quer dizer, vocês também teriam essas dificuldades de entender o que a pessoa quer saber de vocês? Para nós, na realidade, entre os surdos, nós não temos dificuldades de compreender a língua de sinais. Mas quando vamos nos comunicar com pessoas ouvintes que não sabem a língua brasileira de sinais,
a gente cria outras estratégias para se comunicar, que seriam gestos que não fazem parte da língua, mas alguns gestos que os ouvintes conseguem compreender, ou às vezes utilizamos a escrita, mas o ideal é quando você tem uma pessoa ouvinte que já participou, por exemplo, de cursos de Libras, e aí já consegue se comunicar com um pouco mais de facilidade, né? Lembrando que temos aqui também, participando do programa, a Letícia Tobal, e ela é intérprete de Libras, do curso de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina. Para fechar este nosso bloco, vocês têm contato, encontros da área com outras pessoas de outros países? Como é que está, em termos de estudos, avanços, até mesmo na melhoria, no aperfeiçoamento da área? Nós temos diversos encontros, congressos também focados na área da linguística, da educação, da tradução, interpretação, e também cada linha de pesquisa traz as suas reivindicações. Por exemplo, na área da linguística, nós trazemos trabalhos relacionados à estrutura da língua de sinais. Na educação se discute questões políticas, da luta por melhoria na qualidade da educação, por novas escolas, por exemplo, para surdos. Na área da tradução e interpretação, melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. Nós temos também na área das artes congressos sobre folclore, temos bianuais, os congressos de linguística, e nós também participamos, tanto no Brasil como em outros países também. Então, temos pesquisadores de outros países que participam dos nossos eventos e nós também participamos de eventos internacionais. Muito bem, vamos fazer aqui um rápido intervalo. Estamos hoje conversando sobre Libras e Língua Brasileira de Sinais, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. E as nossas convidadas são as professoras Débora Campos e Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais, da UFSC. A seguir, ainda há muito preconceito com pessoas surdas? Vamos conversar logo após o nosso intervalo. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje estamos falando sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. Nossas convidadas são a professora Débora Campos e Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, agora neste segundo bloco, ficou faltando ainda responder a pergunta que fizemos no primeiro bloco, as diferenças, até mesmo de região para região, até mesmo de país para país, essa diferença há na língua de sinais, né? Sim, existe o regionalismo na língua brasileira de sinais, como, por exemplo, nós temos em Florianópolis, o sinal para depende é assim. Em Fortaleza, o sinal para depende é assim. Um outro exemplo é o sinal, por exemplo, de funcionário, que é utilizado assim em Florianópolis, e existe uma diferença em Fortaleza, por exemplo, um outro sinal. Em Porto Alegre, o sinal para mãe é esse. Em Florianópolis, é esse. Então, existem vários sinais que são diferentes, articulados de maneira diferente em diversas regiões do Brasil. Então, é como se fosse, por exemplo, uma palavra diferente para o Sul e que é falado no Nordeste. O sotaque também entraria como curiosidade nessa nossa conversa? Sim, existe, porque... Na verdade, é porque existem algumas diferenças, assim como se encontra no português, de termos que se utilizam para a mesma coisa, mas termos diferenciados. E o sotaque, essa maneira, né, esse jeito de ser de cada região, também aparece em língua de sinais, sim.
Bom, então, entrando agora neste segundo bloco, vamos falar um pouquinho de legislação. Existe uma lei que é a número 10.436 e que reconhece Libras, ou seja, a língua brasileira de sinais. Eu queria que vocês destacassem os pontos principais, o que, por exemplo, alguma curiosidade, alguma coisa que mais chame a atenção dos nossos telespectadores e dos nossos internautas. Essa lei que reconhece, ela vem como um suporte muito grande para a comunidade surda, porque a partir daí as escolas começam a aceitar a língua de sinais e o respeito à língua de sinais ele é maior, porque antes da legislação haviam muitos empecilhos, como impedimentos, inclusive, para que o surdo conseguisse fazer a carteira de motorista ou conseguisse ter uma carteira de motorista, portanto. Então, a partir da legislação, né, todas essas informações passam a veicular de maneira mais direta em toda a comunidade, os surdos passam a ter uma inclusão maior. Então, antes teria essa dificuldade até mesmo para tirar a CNH, a carteira de motorista, né? Hoje a lei ampara, quer dizer, a lei dá essa cobertura, facilita mais esse acesso, né, dos surdos, né? Bom, ainda sobre essa questão de legislação, vamos falar um pouquinho também de recursos digitais e tal, mas eu acho que é importante falarmos agora se existe ainda preconceitos com pessoas surdas. Vocês têm dificuldades em acesso, por exemplo, em alguns locais, no ensino, no trabalho, ou seja, essa acessibilidade, né, porque tem essa deficiência de surdo? Na realidade, existe sim o preconceito, ele permanece na sociedade ainda, porque muitas vezes ainda existe na verdade, esse olhar de que há uma deficiência. Então, às vezes existe uma exigência, uma incompreensão por parte de alguns locais, por exemplo. Você tem bancos que obrigam as pessoas a falarem, a fazerem ligações. E nós somos surdos, como nós vamos fazer isso? Então, às vezes você precisa que outra pessoa se passe por você para que você consiga acesso. Ou, às vezes, você não é chamado, por exemplo, num aeroporto, né? Porque não existe esse acesso com a língua de sinais, então muitas vezes você perde o voo. Então, quando as pessoas utilizam, por exemplo, ferramentas como WhatsApp, como videoconferência, como videochamadas, aí esse excesso fica muito maior. A Débora diz, eu vou complementar o que disse a Mariane, a tecnologia, ela tem oferecido muitas facilidades para as pessoas surdas, por exemplo, através do WhatsApp, mas mesmo assim a cultura de que a ligação é mais importante ainda permanece. Então, eu acho que é importante que se veja também as especificidades das pessoas. E, claro, se levando sempre em consideração as condições de cada sujeito, é que se deve, então, trabalhar e não exigir que esse sujeito, nessa condição, se utilize de uma outra forma de comunicação, como utilizar a ligação. Então, a gente precisa que as pessoas elas parem também para dar a atenção e não ter uma pressa maior, né? Uma ansiedade que não conseguem se comunicar e aí desistem, por exemplo. Mas voltando um pouquinho ainda da lei que passou batido, e que tem a ver talvez com preconceito, esta lei, por exemplo, não ampara em que algumas empresas, instituições, né, tenham um profissional da área que possa dar essa orientação e facilitar o acesso de vocês em bancos, por exemplo, em aeroportos, etc.? Existe, mas são poucos os lugares que de fato aplicam a lei. Porque a comunidade surda, ela começa a entrar, por exemplo, no Ministério Público com demandas, com solicitações, né? Por exemplo, o Enem é uma vitória que nós temos hoje,
fruto de toda a luta e cobrança para que o Enem fosse traduzido em Libras. Então, isso é uma organização que foi feita pela própria comunidade surda. Então, e causou um grande impacto, de fato, na sociedade, né? E exigindo também que fosse possibilitado acesso a todos os surdos, né, em língua de sinais. Bom, agora eu queria falar um pouquinho de recursos digitais, né, para quem utiliza a internet. O que tem aí de, pelo menos, de útil para vocês, agora que a internet, né, há todo o acesso, né, de plataformas digitais, como é que está a modernização em termos de acesso à internet? A tecnologia, na verdade, ela surge para nos facilitar em muitas coisas, porque eu que tenho família que mora longe, eu consigo me comunicar com eles através do WhatsApp, videochamadas. Então, eu consigo utilizar a minha língua com a minha família, e também os meus amigos surdos conseguem se comunicar comigo também através das videochamadas. E a minha família sabe língua de sinais e isso é muito bom, isso nos causa uma grande alegria. Mariane diz, temos alguns aplicativos como o Rentalk, por exemplo, o Prodef, que são aplicativos criados para tradução. São sites que trazem, por exemplo, o português e trazem um avatar também, que passa o texto para a língua de sinais. Logicamente que não tem uma precisão, né, nessa tradução, assim como seria uma tradução humana. Mas são ferramentas que auxiliam, sim, nesse processo, né, que estão caminhando para auxiliar e facilitar a vida, melhorar a qualidade de vida dos surdos. E com relação à tradução, que já existem esses aplicativos, logicamente que nós temos alguns problemas, assim como teríamos se formos falar do Google Tradutor, porque é diferente, obviamente, de um tradutor ou de um intérprete de fato, né? Porque o profissional, ele é um profissional que vai conseguir compreender melhor, né? Que vai trazer todas as especificidades daquela língua, né? Diferente do aplicativo. Muito bem, fechando então este segundo bloco, hoje estamos falando sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. Nossas convidadas são as professoras Débora Campos e Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais da UFSC. A seguir, a inclusão de pessoas surdas no ensino e no mercado de trabalho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. Nossas convidadas são as professoras Débora Campos e também a Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais da Universidade Federal de Santa Catarina. Também temos aqui como intérprete a Letícia Tobal, ela, portanto, é intérprete de Libras da UFSC. Bom, agora neste terceiro bloco, vamos falar também sobre mercado de trabalho, sobre ensino. Eu queria saber de vocês a inclusão de pessoas surdas no ensino público, principalmente, e no mercado de trabalho. Como se dá? Primeiramente, com relação à educação, no estado de Santa Catarina há uma grande dificuldade, porque a inclusão que existe, ela demonstra que as escolas não estão preparadas, porque não é somente possibilitar que os alunos tenham intérpretes, mas isso faz com que as crianças, por exemplo, elas tenham uma dificuldade de compreender qual é o papel do intérprete, qual é o papel do professor.
Então, a nossa solicitação como comunidade é, de fato, que tenhamos escolas bilíngues. A proposta educacional de Santa Catarina, ela é uma proposta muito boa, porém ela caminha para um lado de inclusão que leva ao fracasso. Além disso, as propostas relacionadas ao AEE, que são os atendimentos educacionais especializados, fazem com que as crianças surdas, além de frequentar a escola no período normal ou no período comum, elas ainda precisam de um outro período, e isso não é inclusão, porque elas precisam de acesso à língua de sinais. Então, elas acabam tendo um trabalho muito maior, e o governo, ele traz orientações que são relacionadas à educação bilíngue, mas o governo permanece ainda deixando de lado essas orientações todas. A Débora diz: eu concordo. Concordo com o que foi dito pela Mariane, e além disso, é importante ressaltar que a legislação, ela exige, ela realmente exige que tenhamos intérpretes, mas isso ainda não aparece. Ainda não temos a disciplina de Libras sendo ofertada da maneira que deveria. Então, é muito triste a realidade que nós estamos vendo, porque a inclusão, ela faz com que os surdos, eles fiquem excluídos e não incluídos, né? Mas a educação voltada para o surdo, numa escola bilíngue, sim, o incluiria de fato. E, obviamente, para o acesso ao mercado de trabalho, não é muito diferente ao acesso à educação, ao ensino, né? Sim. A legislação hoje já traz a exigência das cotas para as empresas. Então, as empresas precisam contratar surdos, mas da mesma forma, eles não estão preparados para receber esses surdos, ou muitas vezes alguns surdos não conseguem acessar o mercado de trabalho porque não foram preparados da maneira mais correta dentro das escolas, porque não tiveram um ensino garantido a partir da própria língua. Além disso, alguns editais que são criados, por exemplo, para formação de intérpretes ou para formação de ensino de língua de sinais, não explicam, não delimitam as áreas. Então, às vezes, são editais que são voltados para a pedagogia, por exemplo. Mas aí as pessoas não sabem qual é a função, qual é o papel daquele profissional, seja ele o intérprete ou o professor de Libras. Complementando o que foi dito pela Mariane, a UFSC, ela oferece o respeito aos profissionais que lá atuam, os profissionais surdos, porque nós fizemos um concurso e a língua de sinais, ela foi a nossa exigência como primeira língua, assim como foi a língua portuguesa para as pessoas ouvintes. Então, nós competimos em grau de igualdade com as pessoas ouvintes. E isso não é facilitação, mas é ver o sujeito a partir das características que ele tem, atendendo suas necessidades, de acordo com as suas condições, portanto. Então, há alguns lugares, por exemplo, no Nordeste, a gente vê que há uma dificuldade muito grande, não há tradução para os concursos, assim. O Sul, ele já se destaca um pouco mais nesse sentido, mas há surdos que não têm interesse, por exemplo, em ser professores, têm interesse em trabalhar na área de tecnologia. Isso é possível também, mas às vezes não conseguem acessar vagas de trabalho nas empresas porque as empresas não estão preparadas, né? Então, há algumas barreiras ainda que são enfrentadas pelos... Agora já citamos aqui concursos públicos, né? E vamos então, para finalizar, falar mais desses concursos públicos. Agora vamos ter vestibular da Universidade Federal, vestibular de outras universidades, concursos públicos, né, de cargos e carreiras. E há também uma legislação especial e de atendimento, né, às pessoas que vão participar
dos concursos públicos. Como é que está funcionando isso na prática? Bem, há algumas universidades que têm feito a tradução dos vestibulares. Anualmente, a UFSC promove esse trabalho grandioso que é essa tradução. É um trabalho, um processo de 5 meses, com revisão, regravações. E a UFSC tem assumido esse trabalho de uma maneira incrível. O Enem fez esse trabalho pela primeira vez este ano, então isso é um trabalho também de política linguística, né? E a compreensão do que é de fato a língua de sinais. Então, há algumas universidades que ainda criam barreiras para que a língua de sinais possa ser utilizada para que os surdos entrem nas universidades. E para finalizar, essa cota, tanto para empresas públicas, mas também privadas, tem uma cota fixa? Quer dizer, quanto por cento hoje o surdo tem de direito, por exemplo, num concurso público, ou então numa empresa que oferece lá determinadas vagas, numa empresa privada? Vou colocar um exemplo assim. Com relação às empresas particulares, na verdade, as cotas elas não são específicas para pessoas surdas, elas são para pessoas com deficiência. E aí a empresa seleciona os sujeitos a partir das necessidades que a empresa tem. Porque algumas deficiências, por exemplo, as pessoas sabem, utilizam a língua portuguesa para se comunicar, por exemplo. Então, dão prioridade para as pessoas ouvintes e não para as pessoas surdas. Então, há um desequilíbrio, né, entre esse grupo de deficientes. Quer dizer, quem entende a língua e consegue escrever, pelo menos, já se sai melhor, né? Exatamente. E isso não é justo, porque eu acho que precisaria ser da mesma maneira, né? Deveria ser tratado da mesma forma. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Hoje agradecendo aqui a participação das nossas convidadas. Hoje falamos sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. As professoras Débora Campos e também a Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais, da Universidade Federal de Santa Catarina. Também a participação da Letícia Tobal, intérprete de Libras. Agradecemos pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Uma satisfação estar aqui. Obrigada. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima edição do Ciência Notícia.